Alô, alô, pestaninha na área. Parceiro, escuta essa que eu vou te falar. Você revisou as aulas de coesão antes de agora apertar o play e começar a me assistir? Não? Não fez isso? Então o que você vai fazer? Você vai dar um pause, pluft, vai abrir o vídeo anterior e vai assistir. Por quê? Porque coesão é o filé. Coesão cai direto em prova. Então, para eu não ficar nessa ladainha, nessa chatice de falar coesão é importante, coesão cai na prova, coesão, coesão, coesão. Já faz isso de cara. Aperta o pause aí, parceiro, e dá um relax. Volta, revisa as aulas de coesão para você ficar na ponta dos cascos. Tá certo? Agora, mais importante do que isso é fazer questão de prova anterior. Beleza? Eu quero que você faça um curso de questões comentadas. Seja do CESP, ESAF, FCC. Eu trabalhei muito coesão em todos esses cursos de questões comentadas que tem aqui no EVP. Dá uma procurada e começa a fazer questão de coesão. Beleza? Tranquilo? Não quero ver você na prova. Ai, o que é valor anafórico? Pô, não faz isso não. Não joga o teu dinheiro no lixo não. Tá tranquilo? Então vamos nessa vibe. Respira fundo. Sei lá, faz alguma parada e concentração. Vamos que vamos. Beleza? Então vamos emburacar nessa parada. Olho na telinha. Vai. Coloquei uma questãozinha aqui do CESP, UNB, TRT Distrito Federal, técnico 2013. Questão cheirando a leite, novinha. Então vamos lá. A expressão o evento será organizado, linha 6. Retoma o antecedente, acontecerá o seminário, aí eu coloquei o antecedente em itálico, reparou? Seminário, atualidade e futuro da administração da justiça, linha 5. Então, se na linha 5, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, rapidinho. Pronto, azul. Se na linha 5 eu tenho acontecerá o seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. E na linha 6, eu tenho o evento será organizado, Concorda comigo que o substantivo evento, se encontra na linha 6, e evento é uma palavra que retoma, pertence ao mesmo campo de sentido de seminário, nesse caso aqui, tem até o nome do seminário, né? O Seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. Você concorda comigo que o substantivo evento retoma o que está na linha anterior, que no caso seria o Seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça? Portanto, o que está havendo aqui? Eu estou usando um substantivo, o evento, para retomar o antecedente, seminário, atualidade e futuro da administração da justiça. Vê se eu não poderia fazer isso. Quer ver? Ó? Acontecerá o seminário, atualidade e futuro da administração da justiça. Amanhã. O evento será organizado pela rede... Percebe que o evento se refere ao seminário? Então, meu camarada, a afirmação da banca está correta, porque o substantivo evento retoma o seminário, atualidade e futuro da administração da justiça. Então, eu poderia dizer que o evento tem valor anafórico, ou seja, ele faz referência a um termo anterior? Sim ou não? Com certeza.
porque de fato ele retoma o antecedente, o seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. Portanto, gabarito da banca oficial, certo. Porque o evento retoma o antecedente, o seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. Beleza? Tranquilo? Então nós temos aqui um substantivo substituindo uma expressão substantiva. Isso pode? Claro que pode, e nós vimos isso na aula passada. Por isso que eu disse para você, para dar um pause, se você ainda não deu, dá o pause, revise as aulas anteriores de coesão. Tranquilão? Beleza? E agora chegamos à coesão sequencial finalmente. Por que finalmente? Olha para mim, se liga só. Antes de mais nada, eu quero que você entenda o seguinte. Você sabe que eu já sou chato, né? Sou um cara chato. Gosto de ficar no teu pé, te espizinhando, te ali, ó, na coleira, dizendo estuda, decora e coisa e tal, revise. Eu sou chato mesmo. Porque eu quero que você passe no concurso e seja feliz e depois fale assim, pô, o maluco é chato pra caramba. Mas o cara, o tempo inteiro, ficava na minha cabeça, decora, estuda, revise, etc e tal. Eu prefiro isso. Ser considerado chato a não ficar no teu pé. Eu gosto de ficar no teu pé mesmo. Então, escuta isso. Quando a gente fala em coesão sequencial, a gente está falando basicamente de duas classes gramaticais, que são as que caem 99,99% das vezes em prova de concurso público. Conjunção e preposição. E se eu fosse você, se eu quisesse ser ainda mais seletivo, conjunção é muito mais importante do que preposição. É por isso que eu falei em aulas anteriores, assim, decore conjunção, eu vou ficar no teu pé, decore conjunção. Afinal de contas, você já decorou conjunção? Cara, eu sou tão chato com esse lance de decorar conjunção, que até na minha gramática eu coloco isso, decora conjunção, decora conjunção, decora conjunção. Eu quero que você me odeie por isso, mas eu quero que você não erre mais conjunção no dia da prova. Se eu digo com tanta ênfase que conjunção é um negócio importante, é porque é muito importante. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer gramática da língua portuguesa e começar a ler o capítulo de conjunções. Ah, eu tenho mais de uma gramática em casa. Beleza. Então você pegue as gramáticas que você tem em casa e leia os capítulos de conjunção. De todas essas gramáticas que você tiver aí. Ah, eu não tenho gramática nenhuma, o que eu faço? Pô, cara, joga no Google, conjunções. Tem 10 mil sites de respeito, inclusive sites do governo, relacionados à educação que falam sobre gramática e conjunção. Então não tem maneira de você se esquivar disso não. Beleza? Tranquilo? Mesmo? Posso confiar em você? Então decore as conjunções. Na aula de coesão sequencial, que eu vou dar agora, eu não vou falar de todas as conjunções. Porque eu só vou falar de todas as conjunções no capítulo de conjunção, que é mais para frente. Agora, eu só vou mostrar para você como frequentemente conjunção cai em prova de concurso público. Normalmente, o que os caras pedem relacionado à coesão sequencial ou conjunção e preposição, né? Como eu já havia te falado. Os caras pedem o seguinte, os caras pedem para você trocar uma conjunção por outra. Só que para você trocar uma conjunção por outra, você tem que saber conjunção. Você tem que saber quais são as conjunções que podem, de fato, substituir aquela que o cara falou que poderia ser trocada. Você tem que conhecer as conjunções. Concorda comigo? Por exemplo, se eu digo assim, posto que é uma locução conjuntiva.
Não vou falar de quê, mas é uma locução conjuntiva. Posto que ele estivesse de férias, não conseguia deixar de trabalhar. Posto que estivesse de férias, não conseguia deixar de trabalhar. E aí? Aí o cara diz assim, o elemento grifado, aí tá lá posto que sublinhado, em itálico, em negrito, enfim, em caixa alta, tá lá grifado posto que. O elemento grifado poderia ser substituído satisfatoriamente, sem prejuízo gramatical e semântico, ou seja, sentido, né? Por, dois pontos, letra A, visto que, letra B, já que, letra C, uma vez que, letra D, porquanto, letra E, conquanto. E aí, qual seria a resposta? Eu fico com uma raiva absurda, de algumas pessoas que gostam de dizer que pronome, ou melhor, que conjunção é só analisar pelo contexto que você vai saber o sentido dela. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Sabe por quê? Porque o posto que é uma locução conjuntiva que só pode ser concessiva. Não pode ser outra coisa. Do ponto de vista da gramática tradicional, do ponto de vista de 99,99% dos gramáticos de respeito dentro da língua portuguesa culta. Então, meu camarada, a única opção entre A, B, C, D e E, que substituiria satisfatoriamente, posto que, é a letra E. Conquanto. E conquanto escrito tudo junto, tá? C-O-N-Q-U-A-N-T-O. Conquanto. Conquanto estivesse de férias, não conseguia deixar de trabalhar. Ou seja, embora estivesse de férias, não conseguia deixar de trabalhar. Percebeu que o conquanto, o embora e o posto que tem valor concessivo? Então, meu nobre, por favor, bastante atenção. Decore as conjunções. Não adianta nada você tentar encaixar uma na outra, substituir uma por outra, se você não conhece as conjunções e os valores semânticos dessas conjunções. Beleza? E eu vou te falar mais. Posto que e conquanto, na fala do dia a dia, ninguém usa, cara. É muito raro alguém usar, é que nem mesóclise. Alguém fala, sei lá, ensinar-te-ei a gramática? Na fala do dia a dia? Até mesmo nos textos escritos do dia a dia, nos jornais? Não. A mesma coisa com posto que e com quanto. É difícil encontrar. Aí na prova o que o cara faz? O cara lança, parceiro. E você que se vire. Então você tem que conhecer as conjunções. Já dei meu recado. Decore as conjunções. Eu quero que isso fique na sua cabeça. Que você comece desde já a decorar as malditas conjunções. Beleza? Senão eu vou aí torcer tua orelha. Vamos lá. Olho na telinha, vamos que vamos. Coesão sequencial. Olhando na telinha, presta atenção. Conectivos. Por que eu coloquei aqui conectivos? Porque os caras nas provas de concursos públicos chamam as conjunções e as preposições de conectivos ou de conectores. Chamam também de outros nomes, como elementos coesivos, elementos sequenciadores, operadores argumentativos. Cada gramático dá um nome, cada estudioso dá um nome.
Os caras querem vender livro, né? Eles inventam nomes diferentes, beleza? E a gente precisa conhecer esses nomes, afinal de contas, se cai na prova. O conector tal tem valor semântico de condição. Pô, se você não sabe o que é conector, tá ferrado, pô. Como quando o cara falar em conector conectivo, conjunção e preposição. 99,99% das vezes. Eu coloquei o etc. aqui porque existem outros conectores na língua, como determinados advérbios, mas é algo extremamente raro cair em prova, beleza? Então eu vou trabalhar com conjunções e preposições. Vamos lá. Eu coloquei pares de palavras com determinados elementos, determinados conectivos, que podem substituir outros conectivos, estabelecendo a mesma relação semântica, a mesma relação de sentido. Quer ver? Vamos lá. Chove não apenas sobre os virtuosos, mas também sobre os desvirtuados. Então, o que eu quero dizer com isso? Chove não apenas sobre os virtuosos, mas também sobre os desvirtuados. Eu quero dizer que a chuva cai tanto sobre pessoas virtuosas quanto sobre pessoas desvirtuadas. Ou seja, sobre bons e sobre maus, a chuva cai. Tá certo? Então não há privilégio para virtuosos e desvirtuados, ou desvirtuados. A chuva cai sobre todo mundo. Independente se é bom, mal, preto, branco, gordo, magro, homem, mulher, enfim, não importa. Agora, o que eu quero mais enfatizar é o seguinte: esse não apenas, mas também, são recursos da língua, são elementos coesivos que estabelecem uma relação de adição, uma relação de soma, de acréscimo. O não apenas, mas também são conjunções correlativas aditivas, ou são expressões correlativas aditivas. Onde é que eu aprendo isso, Pestana? Você vai aprender isso no capítulo de conjunção, cara. Em conjunções coordenativas aditivas, você vai encontrar essa estrutura aqui. É por isso que eu estou dizendo para você decorar as conjunções. Aí, na prova, se liga só, rapidinho. Olha para mim. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Tá olhando para mim? Então, vamos lá. As provas de concursos públicos gostam muito de trabalhar com uma parada chamada reescritura de frases. Eu ainda vou fazer um curso aqui só sobre isso. Reescritura de frases. Já trabalhei um curso de reconhecimento de frases corretas e incorretas e um pouquinho de reescritura, mas eu queria fazer um curso só sobre reescritura de frases. Eu ainda vou fazer, relaxa, porque ainda não está na hora. Mas o que seria reescritura de frases? O cara pega uma frase e pergunta para você o seguinte: qual frase das opções abaixo apresenta o mesmo valor semântico ou apresenta o mesmo sentido que a frase do enunciado? Aí você olha para a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Todas as frases estão parecidas, mas um ou outro elementozinho está mudado. Aí você fica pensando assim, pô, então se mudou alguma coisa, houve mudança de sentido, deixa eu analisar com calma. Aí você acaba se dando conta de que os elementos que foram trocados, alguns podem alterar o sentido e outros não. E normalmente, questão de reescritura, trabalha em cima de conjunção. Então, cara, quando eu falo assim, decore conjunção, não é gratuito. Porque quando você faz uma questão de coesão, cai conjunção. Quando você faz uma questão de conjunção, cai conjunção. Quando você faz uma questão de orações coordenadas e subordinadas, cai conjunção. Quando você trabalha uma questão de reescritura, cai conjunção. Quando você trabalha uma questão de pontuação, às vezes você resolve uma questão de pontuação
pela conjunção. Então, várias partes da gramática precisam do seu conhecimento de conjunção. Quer ver um exemplo? No segundo par aqui, na segunda frase do par, do primeiro par, há uma reescritura dessa frase que a gente acabou de considerar. Só que eu não vou usar conjunção. Eu vou usar uma preposição. Ou melhor, uma locução prepositiva, que nada mais é do que uma preposição em forma de locução. O que seria uma locução? Uma locução é um grupo de vocábulos que tem valor de alguma coisa. No caso aqui que eu vou mostrar, valor de preposição. Aí eu insisto. Não só você precisa conhecer conjunção, como também preposição. Beleza? Observe a estrutura que eu acabei de usar. Não só você precisa saber isso, como também aquilo. Olha aí, não só, como também. Acabei de usar a conjunção. A gente usa no dia a dia, cara. Só que a gente não se dá conta de analisar. Imagina, se tudo que a gente falasse, a gente ficasse analisando. Maluquice, né? Vamos lá, olho na telinha, parar de falar bobagem, vamos ao que interessa. Se bem que não é bobagem, né? Eu falo as minhas bobagens, mas acabo dando aula também. Vamos lá. Além de chover sobre os virtuosos, chove sobre os desvirtuados. Observe que essa expressão aqui, ó, além de, eu chamo de expressão prepositiva ou locução prepositiva, porque há um grupo de vocábulos. Se há dois vocábulos, além de, formando uma expressão, eu digo que é uma locução, é um grupo de vocábulos. Se tem mais de um vocábulo, já é um grupo, né? Já é uma locução, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O além de é uma expressão prepositiva porque termina em preposição. As expressões prepositivas, 99,99% das vezes, terminam em preposição. Essa expressão além de tem o mesmo valor semântico que a expressão não apenas, mas também, da frase acima. Qual é a ideia? A ideia é de adição, a ideia é de acréscimo. Vê se o sentido mudou. Chove não apenas sobre os virtuosos, mas também sobre os desvirtuados. Além de chover sobre os virtuosos, chove sobre os desvirtuados. Percebe que o sentido é o mesmo? A ideia de acréscimo, a ideia de que a chuva cai sobre os virtuosos e também cai sobre os desvirtuados. Então, o além de é uma expressão prepositiva que tem valor de acréscimo, de adição. Assim como a expressão correlativa aditiva acima, não apenas, mas também. Então, você vai ver a primeira frase, você vai ver isso aqui no capítulo de conjunção. E a segunda frase, você vai ver isso aqui no capítulo de preposição. Portanto, quando a gente fala em coesão sequencial, a gente trabalha conjunções e preposições 99,99% das vezes em provas de concurso. Belezinha? Tranquilo? Vamos para o próximo par para a gente entender isso bem. Vamos lá. Antes não conseguia, mas hoje perdoo. Apesar de hoje perdoar, antes não conseguia. Você concorda comigo que tanto a conjunção mais, que equivale a porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, só que... Você concorda comigo que a ideia é de oposição, de contraste, de contrariedade, de quebra de expectativa? Antes não conseguia, mas hoje perdoo. Percebe que é uma ideia de contraste entre as ideias? A ideia A e a ideia B? Quem é que marca essa ideia de oposição? A conjunção mais. E na segunda frase,
eu tenho o apesar de. O apesar de é uma expressão que, como termina em preposição, é uma locução prepositiva. Mas ela também tem valor de contraste, de oposição, de contrariedade. Enquanto o mais é uma conjunção adversativa, o apesar de é uma locução prepositiva que indica concessão. A ideia de adversidade e a ideia de concessão estão ligadas à ideia de oposição. É por isso que as bancas de concursos públicos pedem para você substituir uma conjunção adversativa por uma conjunção ou uma locução prepositiva concessiva. Porque ambas têm ideia de oposição, de contraste, contrariedade entre ideias. Por isso que a gente diz que essa frase, ou melhor, estas frases aqui têm ideia de oposição e elas têm um sentido semelhante. Antes não conseguia, mas hoje perdoo. Apesar de hoje perdoar, antes não conseguia. Percebe que o sentido é semelhante? E é isso que o cara vai pedir no dia da prova. Você precisa conhecer os conectivos e os valores semânticos deles. Vamos para os próximos exemplos. Ignorávamos os erros porque nos amávamos. Por nos amarmos, ignorávamos nossos erros. Observe que tanto o porquê, que indica causa, quanto a preposição por, que também indica causa, você consegue perceber que esses conectivos aqui, esses elementos, tanto a conjunção quanto a preposição, estabelecem causa dentro da frase em que se encontram? Observe, ignorávamos os erros, por quê? Porque nos amávamos. Então, como nos amávamos, ignorávamos os erros. Por nos amarmos, ignorávamos nossos erros. Observe que as frases também têm sentido bem semelhante, porque tanto o conectivo porque quanto o conectivo por, ou seja, tanto a conjunção porque quanto a preposição por, tem valor semântico de causa. Por isso que essa frase, a primeira frase aqui, é semelhante à segunda frase e vice-versa. Você precisa conhecer os conectivos, hein? Porque o cara faz um negócio desse na prova, de reescritura, de frases, você precisa conhecer os elementos coesivos da língua, para não errar. Próximo par, vamos lá. Erramos para que deixemos de errar. Erramos a fim de deixarmos de errar. Observe que tanto a locução conjuntiva para que, quanto a locução prepositiva a fim de, você consegue perceber que ambas dão ideia de finalidade? De fim? De finalidade? De propósito, de intenção? Observe, erramos com que propósito? Com que objetivo? Com que intuito? Com o objetivo de deixar de errar, a fim de deixar de errar, para que deixemos de errar, a fim de deixarmos de errar. Então, a locução conjuntiva, para que, e a locução prepositiva, a fim de, indicam finalidade. Beleza? Tais locuções indicam finalidade. Próximo par, vamos lá. A máquina liberal vem agindo consoante uma estratégia bem planejada. A máquina liberal age em conformidade com uma estratégia bem planejada. Consoante é uma conjunção conformativa. Ela é estranha, a gente não usa no dia a dia, mas na prova o cara não quer saber, ele não te conhece, ele não conhece a tua mãe, o teu pai, a tua família, ele quer te derrubar e ele coloca o consoante. Sacanagem. Mas você precisa saber, né? Consoante é uma conjunção conformativa e equivale à expressão prepositiva ou locução prepositiva em conformidade com. Então, ambas as expressões, tanto consoante quanto em conformidade com, dão ideia de quê? Dão ideia de conformidade. Beleza? Elas são semelhantes, portanto.
Continuando a brincadeira, coloquei uma questão para fechar FGV, FBN, ou o nome do órgão, cargo, Assistente Técnico Administrativo 2013. Mais uma questãozinha, cheirando a leite. Vamos fechar com chave de ouro o capítulo, o módulo de coesão e coerência com uma questão. Atenção, olha como é que cai em prova de concurso. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado foi substituído de forma adequada. Eu te falei que é assim que cai? O cara pega um termo, destaca e pergunta se pode substituir por outro. Olha aí, ó. Tá vendo? Observe só. Tranquilo? Observe só. A, B, C e D. Vou apagar tudo aqui para a gente ver com calma. Vamos lá. Letra A. Então eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta chamada Tinis, ao alvorecer. Aí o cara diz que o então pode ser substituído por assim. Será que pode? Vamos ver. Assim eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta chamada Tinis, ao alvorecer. Olha, Pestana, ao princípio eu achei bonitinho. Eu acho que pode. Acho que não tem problema não. Bem, vamos deixar então em off. Vamos para a letra B. Estenderam-se na praia para descansar. Estenderam-se na praia no intuito de descansar. Pô, Pestana, eu acho que essa é a resposta. Porque no intuito de, dá a ideia de finalidade. Assim como o para, também dá a ideia de finalidade. Ou seja, estenderam-se na praia para que descansassem. Estenderam-se na praia a fim de descansar. Estenderam-se na praia para descansar. Ou seja, estenderam-se na praia no intuito de, na intenção de, na finalidade de descansar. Eu acho que é a letra B. Eu também acho. Mas a letra A tá perigando, né? Vamos ver a letra C, vamos lá. Áureos cachos flutuavam enquanto avançava. Áureos cachos flutuavam ainda que avançava. Cara, o enquanto dá a ideia de tempo. E o ainda que é uma locução conjuntiva que dá a ideia de concessão. Então eu não posso substituir a conjunção enquanto por ainda que. Então a letra C caiu. Letra D. E sob os seus pés toda a ilha fremia e as ondas se agigantavam na praia. A preposição sob indica lugar abaixo, posição inferior. Não é isso? Ideia de lugar abaixo, posição inferior. Por causa de é uma expressão prepositiva que indica causa, pelo amor de Deus, né? Então, sob substituir por causa de não tem nada a ver. Então ficamos entre a A e a B. Só que o gabarito é a letra B. Por que não é a A, Ana? Porque eu poderia interpretar esse então aqui não como equivalendo a assim, mas equivalendo a no momento... Quer ver, ó? No momento, eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta chamada Tinis ao alvorecer. Ou no momento em que... Vê se eu não poderia dizer, ó. Então eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta chamada Tinis, ao alvorecer. Eu poderia substituir por no momento em que, ou seja, dando ideia de tempo. Vê se eu não poderia. No momento em que eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta chamada Tinis, ao alvorecer. É óbvio que está entre aspas, porque foi retirado de um contexto, de um texto maior, beleza? Se eu posso interpretar o então, como foi nesse momento em que eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta chamada Tinis. No momento, eles, os heróis, chegaram a uma ilha deserta chamada Tinis ao alvorecer. Se eu posso interpretar esse então como indicando que foi no momento em que eles, ou seja, indicando tempo, o assim não indica tempo. O assim indica modo ou conclusão. Se eu posso interpretar como
indicando tempo e não como modo ou conclusão, a letra B é considerada a melhor resposta. Por que é considerada a melhor resposta? Porque eu não tenho dúvidas, é inquestionável. O para e o no intuito de são expressões que são sinônimas, ou seja, são expressões que são substituíveis entre si. Ambas indicam finalidade inquestionavelmente. Portanto, letra B é o gabarito. Meu camarada, olha para cá, rapidinho. Eu sei que eu já passei dos 30 minutos, peço desculpas, mas não dava para fechar, né? A gente tá ali no bem bom, pô, tem que terminar, parceiro. Então, a gente estava aqui na questão, não tinha como não terminar. Beijo no coração, acabou coesão, coerência, estude, decore conjunções, quero você firme no dia da prova. Belezinha? Conto contigo, hein? Fui!